Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Esse livro foi escrito pela Taylor Jenkins. Aqui no Brasil, quem fez a tradução foi o Alexandre Boyd e é da editora Paralela. Antes de qualquer coisa, já se inscreve no canal, deixa aquele joinha e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. E esse livro aqui foi da nossa leitura coletiva do Clube das Otárias, link aqui embaixo se você quiser participar do nosso clube. E eu vou conversar um pouquinho sobre ele aqui com vocês, tá bom? Para quem não conhece a história, aqui a gente vai ver, retratada no livro, a história de Evelyn Hugo, que foi uma atriz muito famosa, ali pelos anos de 1950, 60 até 70, mais ou menos. E ela, já aos 80 anos de vida, depois de perder a sua filha, sua filha faleceu, e tá sozinha mesmo, apesar de ter sido casada 7 vezes, ela decide fazer um livro, biográfico sobre a sua vida. E para isso, ela entra em contato com uma revista que é a Vivante e ela solicita que a Monique vá até a sua casa. A princípio, a revista acredita que a Monique está sendo convidada para fazer uma entrevista a respeito sobre uns vestidos que a Evelyn está fazendo um leilão. São vestidos muito famosos e muito marcantes de sua carreira. E a editora da revista fica empolgada. A princípio ela tenta trocar o jornalista porque a Monique é novata ali na Vivante, mas o pessoal da Evelyn é bem enfático e fala que ela só quer conversar com a Monique. Se não for com ela, não vai ter entrevista, não vai ter nada. Então a Monique, ela não entende muito bem do porquê que ela foi escolhida pela Evelyn Hugo, apesar de ficar muito feliz e de encarar aquilo como uma grande oportunidade para ela poder crescer e mostrar mais sobre o seu trabalho. Então ela faz uma pesquisa muito a fundo, Ela sabe que ela vai conversar a respeito dos vestidos, mas ela tenta saber o máximo sobre a vida da Evelyn para chegar lá e tentar uma entrevista melhor, maior, a respeito de assuntos mais pessoais. Chegando, na casa da Evelyn, a Evelyn é bem clara. Ela informa que ela não quer fazer uma entrevista para Vivante, que ela não chamou a Monique ali para isso, que na realidade ela só queria um pretexto para que a Monique fosse mandada à sua casa e que na realidade ela quer que a Monique escreva a sua biografia. A Monique ela fica extremamente feliz, mas ela fica ao mesmo tempo muito preocupada, porque isso envolve, a ética de trabalho. Ela trabalha para Vivante, então seria muito antiético ela começar a escrever uma biografia, sendo que a Vivante mandou ela ali para fazer um outro trabalho. Então ela fica nessa dúvida por um tempo, e ali por uns 2, 3 dias ela fica enrolando a sua editora, que quer, além da entrevista, ela quer uma sessão de fotos. Conforme ela vai escutando essas histórias da Evelyn, ela vê que a Evelyn, ela vai dar todos os direitos, do livro. Então, todo o dinheiro que for arrecadado com o livro será da Monique. Ela também não entende o porquê que a Evelyn tá fazendo aquilo, mas a Evelyn fala, olha, só que você só vai poder lançar esse livro quando eu morrer. E a Monique acha aquilo muito estranho, porque aparentemente a Evelyn tá bem, não tá doente, não tem nada. E ela até chega a perguntar pra Evelyn, mais ou menos, mas quando eu vou poder lançar esse livro? Tem alguma previsão? A Evelyn se desvia um pouco da resposta e chega um ponto que a Monique decide. Não dá pra eu escrever um livro sem ter uma perspectiva de quando eu vou lançar, porque eu preciso me manter, eu preciso do meu salário, então eu preciso do meu emprego na Vivante. Ela conversa lá na Vivante, ela fala, olha, a Evelyn, ela quer escrever um livro comigo, então a editora fica Ela fala assim, não, mas ela quer que eu escreva, não a Vivante. Mas eu consigo uma entrevista com a Evelyn se você me promover. Ela consegue a promoção, desde, claro, que ela consiga a entrevista com as fotos. E aí ela chega na Evelyn e fala, olha, eu até posso escrever a sua biografia, mas eu preciso que você faça pra mim a entrevista com a sessão de fotos, porque eu preciso me manter, eu não sei quando eu vou poder lançar esse livro. Não dá pra eu deixar assim. Então ela meio que pressiona a Evelyn e acaba conseguindo também aquilo que ela quer. Então ela acaba agradando os dois lados, não é antiética
e vai se dar bem no rolê todo. Basicamente isso. Mal ela sabe, né, que a Evelyn, ela fez a sua escolha, né, de quem seria a jornalista planejado. E isso a gente vai descobrir ao longo do livro, né? No começo existe uma especulação, tanto que a editora pergunta se ela já teve algum contato com a Evelyn, ela fala que nunca teve. Se os pais dela teve, ela também fala que desconhece, até porque a mãe dela é professora. E apesar do pai dela ter sido fotógrafo de set, né, de filmagem, o pai dela morreu há muitos anos, quando ela tinha 8 anos de vida. Não tinha nenhum tipo de contato com a Evelyn. E a gente vai descobrir ali, mais ou menos, pro quase final do livro, de que quais foram as motivações que a Evelyn convidou a Monique. E aí a gente começa a ver o princípio da história da Evelyn Hugo. E essa história da Evelyn Hugo vai mostrar muito da personalidade dessa atriz tão famosa. Então, aos 11 anos de vida, ela perdeu a mãe e foi criada pelo pai. Só que ela tinha aquele sentimento constante de que o pai a olhava de maneira diferente e aquele medo de que em algum momento ela fosse abusada pelo pai. Apesar de não ser escrito isso de forma clara no livro, a gente percebe que é esse o maior medo da Evelyn. Então, ela também percebe que ela detém de uma beleza muito estonteante e que os homens à sua volta normalmente fazem aquilo que ela quer por conta dela ser muito bonita. Então, o primeiro relacionamento que ela tem é com um rapazinho de uma mercearia, onde ela consegue coisas da mercearia em troca de dar uns amassos com ele. Depois, ela fica sabendo de um namorado da amiga que vai para Hollywood, né, procurar trabalhos no set, né, para ser aquelas pessoas por trás das câmeras. E aos 14 anos de idade, ela bate na porta desse rapaz, que é o Urt, e fala que tem 16 anos, acaba dormindo com ele e se casando com ele e indo para Hollywood, né, de malicuia e fugindo do seu pai. Esse primeiro momento a gente já começa a perceber como que é a personalidade da Evelyn, como que ela é como pessoa. Então a gente vê que ela é uma mulher muito forte, que passou por algumas dificuldades quando era, né, criança, que detém de uma beleza estonteante e que ela vai fazer tudo aquilo que ela puder para realizar os seus sonhos e os seus objetivos, não importando por quem que ela tenha que passar por cima e o que ela precisa fazer. Então ela chega com um pensamento muito claro na cabeça de que ela vai estudar, de que ela vai ser a mulher mais bonita e que ela vai ser muito, muito famosa. Então ela chega lá em Hollywood, ela fala que vai à escola, mas na realidade ela não vai. Ela começa a ir a pontos onde ela sabe que produtores vão pra comer. E tanto que ela começa a trabalhar numa lanchonete por conta disso, até que ela é vista realmente e um produtor chama ela pra começar ali participar de um set de gravação. E ela começa a estudar, né, para ser uma atriz melhor. E ela vai fazendo isso por um bom tempo, ainda casada com o Whitney, até que ela começa a ganhar mais dinheiro do que ele. E é um momento que a gente percebe que ela larga dele, porque ela já não precisa mais dele. Mas ao mesmo tempo que ela larga dele, ela larga das suas raízes aos poucos. Então ela vai se modificando para se enquadrar dentro dos padrões que Hollywood prega. Então os seus cabelos ela pinta e fica loira, o seu nome ela muda também. Então, se eu não me engano, era Evelyn Dias. Ela tem descendência de cubanos e ela acaba escondendo isso. Ela vai fazendo fono e aulas para tirar o sotaque. Ela nunca mais fala espanhol com as pessoas por muito tempo, porque ela recusa suas raízes e ela transforma a Evelyn Hugo que ela cria em sua personalidade, em quem ela é. Ao longo do livro, a gente vai vendo a evolução de carreira da Evelyn Hugo, ao mesmo tempo que a gente se depara com os relacionamentos que ela tem. Então, ela vai se casar 7 vezes, sim, mas eu acho que a grande história que ela quer contar, tanto que ela fala muito disso pra Monique, é a respeito do grande amor da sua vida. Que, na realidade, ela nunca se casou com o grande amor da sua vida. E isso é uma parte muito tocante do livro,
porque a gente vê verdade ali nela. E apesar de ela amar muito, muito, muito essa pessoa, ela em muitos momentos não quis abrir mão da sua carreira ou de ser menos famosa ou de enfrentar desafios maiores para seguir com aquele amor. E eu acho que esse é um dos grandes arrependimentos dela, não de ela não ter largado essa carreira ou qualquer coisa assim, mas de não ter se doado mais ao amor que ela tanto acreditou e que ela perdeu tantos anos afastados por conta talvez de orgulho que ela teve e que a outra pessoa teve também. Talvez um pedido de desculpas tivesse resolvido. E esse livro ele também traz um ponto muito sensível, que é a respeito de violência doméstica. E nesse ponto eu quero enfatizar, porque assim, se você tiver qualquer sensibilidade, saiba que é um livro que vai retratar sobre isso. Então, se você não estiver bem, não leia. Eu acho que a gente tem que ler só se estiver bem mesmo, porque além de ser um assunto delicado, é um assunto que mexe com a gente e que pode trazer aquele sentimento ruim. Outra coisa, se você conhece alguma pessoa que está sofrendo com violência doméstica, se você sofre com violência doméstica, denuncie. Isso é muito importante. Ligue para o 190, ligue para o 181, denuncie. É muito importante que a gente faça valer os nossos direitos. Não adianta a gente ter direitos e não exercê-los, porque aí se perde o sentido. Muitas mulheres sofrem com isso e aqui a gente vê retratado com a Evelyn Hugo do quanto é difícil para uma pessoa que está dentro da situação de violência doméstica não só sair dela, mas como reconhecer que ela sofre com isso. É muito bem retratado aqui pela autora a forma com que a Evelyn, ao mesmo tempo que sabia que ela sofria muito, né, com essas agressões físicas aqui e verbais, mas ao mesmo tempo ela se sentia recompensada com pequenas demonstrações de afeto. Então, a pessoa às vezes fica tão focada de que aquele mínimo de amor e afeto que ela tá recebendo é tudo que ela receberia de alguém, que aquilo é tão grandioso que ela não consegue enxergar o lado ruim e fica estacionado em um relacionamento que não vai pra frente. É um ponto muito importante, um ponto de discussão que trouxe um debate muito legal lá na live, então se você não viu, vou deixar o link aqui embaixo para você conferir. E que, como eu disse e repito novamente, se você for sensível ao tema, não leia o livro, tá? Deixe para um outro momento ou simplesmente não leia, porque a gente quer que você se sinta bem, tá? Outro ponto muito importante aqui, que eu acho que a autora nos traz a refletir, é sobre a força da mulher e a trajetória dela. Aqui a gente vê a Evelyn Hugo como uma mulher muito forte, muito determinada, que vai atrás daquilo que ela quer. E apesar de nem em todos os momentos ela ser a pessoa mais ética, você vê na Evelyn uma força. Ela é como uma onda, sabe? Que não tem margem, que não tem barreira que vai segurar ela. Ela simplesmente cresce e estoura, sabe? E eu acho isso muito legal, porque a gente tem exemplos de mulheres fortes, decididas, que vão fazer aquilo que querem, né? E de maneira focada, determinada, é muito importante. Apesar de que, no final das contas, a Evelyn, ela não é um personagem que eu goste. Ela tem episódios que me fazem querer muito ser ela, sabe? Essa força que ela tem, mas não é uma personagem que, no fim das contas, eu gosto. E isso por conta do final e da revelação. A autora, né, desde o início do livro, ela revela pra gente que existe algum mistério ali do motivo que a Evelyn escolheu a Monique para escrever, né, os seus relatos. E lá pro quase final do livro, a gente vai entender essa motivação, o porquê. Ao longo do livro inteiro, a gente percebe que a Evelyn, ela tá se confessando, ela tá contando os seus pecados.
ela tá se mostrando como um ser humano. Ela quer que o público veja que, apesar dela ter sido uma super atriz, né, um exemplo de glamour, um exemplo de beleza, de mulher a ser espelhada, em que os homens caíam aos seus pés e as mulheres queriam ser ela. Apesar de tudo isso, a Evelyn, ela quer ser retratada como um ser humano que amou, que teve decepções, que iludiu o público em alguns momentos. Que esse livro, né, ele vem como uma confissão, que ela precisa tirar aquilo de dentro dela para passar para que as pessoas vejam. Mas isso não é só para que o público veja, é para que ela consiga desabafar para Monique também, porque ela precisa dizer algo muito importante a Monique, mas ela precisa que a Monique conheça toda a sua história, toda a sua trajetória, para que ela consiga entender quem que é Evelyn Hugo e entender o que levou a Evelyn Hugo fazer o que ela fez, sabe? E eu acho isso muito cruel, porque assim, a Evelyn vai contar sobre um fato de vida ali da Monique, em que a vida da Monique e a vida da Evelyn por um segundo se cruzaram. Não diretamente, mas se cruzaram. E aquele encontro mudou a vida da Monique e também mudou a vida da Evelyn. Só que não é só isso, sabe? Apesar de tudo, apesar da Monique ela ser uma mulher insegura no começo da história, e ao ouvir as histórias da Evelyn, ela se tornar uma mulher mais forte, mais decidida, mais disposta a enfrentar a vida, apesar disso, a Monique era uma garota feliz, sabe? Ela estava crescendo profissionalmente, ela tinha boas memórias do pai, ela tinha uma mãe que ela dividia e compartilhava muito, que ela amava muito. Então, ela não tinha nenhuma dúvida, né, nenhuma indecisão sobre quem ela era. Mas, quando a Evelyn precisa se confessar a Monique, não que a Monique precisasse saber dessa informação, mas simplesmente para tirar o peso dela e passar esse fardo à Monique, é o momento em que eu fico com muita raiva da Evelyn. Apesar de saber como que a personagem foi construída ao longo do livro e saber que a personagem, ela sempre busca o melhor pra ela, sabe? Em nenhum momento a Evelyn teve vergonha de confessar isso, de que ela sempre pensou nela primeiro, independente se era o grande amor da vida dela, se era um melhor amigo dela, independente de qualquer situação, em todas elas ela se colocou em primeiro lugar. Então, apesar, né, disso que ela conta a Monique ser um fato importante, era um fato que não mudava a visão que ela tinha de algumas memórias da vida dela, porque as memórias que ela tinha eram boas, entende? E aí quando ela conta esse fato pra Monique, ela acaba vendo imperfeições em coisas que ela achava bonita, que ela não via nenhum problema. E fora que a Evelyn deixa um fardo muito pesado pra Monique carregar. E eu não vou me estender a respeito disso, porque eu estaria dando um spoiler muito grande, mas não havia necessidade, independentemente do dinheiro que a Monique fosse ganhar com a venda desse livro. Porque eu acho que se a Evelyn realmente precisava dizer isso a Monique, ela poderia ter chegado e falado: olha, Monique, meu nome é Evelyn Hugo, eu preciso conversar com você, eu preciso confessar uma coisa pra você que aconteceu, vai envolver tal e tal pessoa da sua vida, mas eu preciso contar minha história pra que você entenda quem eu sou, como eu vivi e o que levou até eu chegar nesse determinado dia, nesse determinado momento. Você tá preparada a escutar isso? Você quer escutar isso? Ela não fez esse questionamento a Monique. E ela simplesmente ofereceu contar a sua história de amor. Então eu entendo que a Monique não estava preparada para aquilo. Ela não concordou com aquilo. Ela concordou com a biografia de Evelyn Hugo. Então foi um momento em que eu percebi, eu falei assim, poxa, a Evelyn realmente é uma sacana.
como personagem, não gostei dela, não consegui terminar o livro com empatia por ela. Eu fiquei de verdade com raiva da personagem, do porquê que ela fez isso, as motivações que levou ela a isso, entende? Mas eu acredito que é um livro muito legal a se ler, é um livro fácil, a leitura é super fluida, você tira várias lições dele, e eu acho que o que ficou mais marcante pra mim é essa força da Evelyn, essa avalanche que ela é, ao mesmo tempo o quanto ela pensa em si mesma, sabe? Às vezes a gente tem que pensar um pouquinho em nós mesmos, apesar de ela ser um pouquinho narcisista, mas eu acho que se a gente tirar ali uns 10, 20% do que ela é, isso já pode mudar completamente, né, nossa autoestima, o que a gente busca no mundo. E eu acho que é um livro muito interessante, que dá um debate muito legal, várias reflexões sobre vida, né, sobre meio artístico, que a gente sabe tão pouco, sobre amizade, sobre amor, sobre violência doméstica. Então eu achei que a autora foi muito feliz na escrita desse livro e que sim, ele existe, né? Existem motivos para ele ser tão hypado. Então eu acho que é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de passar lá no meu Instagram, eu sempre tô postando alguma coisinha nova lá, é @diadelivro. Também compartilhe esse vídeo com os seus amigos e familiares, tá? E eu acho que é isso. Eu espero vê-los em breve. Um grande beijo e tchau, tchau!